Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos e pré-candidatas a deputado estadual, deputado federal e também ao governo de Pernambuco, hoje a gente recebe aqui no estúdio a delegada Patrícia Domingos, do PSDB, que é pré-candidata a deputada estadual. Antes da entrevista iniciar, a gente aproveita para reforçar aqui o WhatsApp Cidade, 998780997, para vocês participarem, mandarem perguntas, tirar dúvidas, mandar as mensagens, fiquem à vontade. Bom dia, delegada Mário Flávio. Bom dia, delegada Patrícia Domingos, bem-vinda aqui, né, presencialmente, né? A gente já tinha entrevistado por vídeo chamado e agora, pela primeira vez aqui presencialmente no estúdio da Rádio Cidade. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Mário Flávio, bom dia, Renata, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Rádio Cidade. Uma alegria estar aqui agora presencialmente, né? Então, delegada, o que levou a senhora, antes da gente falar sobre a questão envolvendo essa pré-candidatura, mas o que levou a senhora a ir para escolher o PSDB? Porque eu acho que estava no Podemos, que era um partido que está aí junto com o Miguel Coelho, mas eu acho que apareceram outros convites, de repente, para uma candidatura. Mas o que levou, então, a decisão de ir para o PSDB? Mário Flávio, a gente decidiu pelo PSDB por acreditar no projeto de Raquel Lira, né, que é a nossa pré-candidata a governo aqui do estado, foi prefeita aqui da cidade de Caruaru, fez uma gestão excelente, né, e o projeto de Raquel, ele não é um projeto pessoal, né, ele é um projeto que veio se robustecendo ao longo dos últimos 2 anos. Raquel, ela tem propostas concretas, né, para transformar o nosso estado de Pernambuco, para dar o futuro que Pernambuco merece. Raquel, ela vem furando a bolha aí, tratando a política com muita seriedade, fazendo política com atitude, mudou a gestão aqui de Caruaru, né? A gestão dela é exemplo, inclusive, para o Brasil, e a gente acredita muito nesse projeto e a gente está caminhando, inclusive, com um forte time feminino no PSDB, né? Que tem esse destaque das candidaturas femininas. Então, para a gente é motivo de orgulho e foi justamente essa candidatura que levou a gente a se filiar e a caminhar junto para renovar nossa cidade e nosso estado. Ontem, o ex-presidente Lula, numa entrevista que ele deu lá, ele perguntaram lá sobre Alckmin, que era do PSDB e tal. Ele disse, abre aspas, o PSDB morreu, fecha aspas. E aí tem um contexto, né, que ele vai explicar na opinião dele lá, porque o partido morreu. Ontem, o MDB recebeu o apoio do PSDB, mas que desde que aqui, o MDB ele apoia Raquel. A senhora concorda com essa avaliação do Lula, que o PSDB morreu, mesmo tendo uma candidatura forte como a de Raquel e outras Brasil afora? Na verdade, foi uma colocação bastante egocêntrica, né? A gente falar que um outro partido morreu, né? Isso inclusive fere a própria democracia que a gente tanto defende, né? A gente tem uma pluralidade partidária histórica no nosso país, existem vários grupos políticos, né? Vários partidos que fizeram história aí ao longo dos nossos anos de democracia. O PSDB é um desses partidos, assim como os demais partidos que existem, todos ainda com grandes participações de relevo, tanto estadual quanto nacional, né? E, não obstante o PSDB ter uma candidatura própria em nível nacional, a gente tem fortes candidaturas ao governo e uma candidatura feminina, né? Eu sou uma entusiasta das mulheres na política e a gente tem hoje uma candidata extremamente preparada que mostra, principalmente aqui em Pernambuco, a força que o partido tem, a força que as mulheres na política têm, né? E que vem realmente com uma proposta de renovação. A gente vê que ainda é muito pequeno, né, participação da mulher na política para o que deveria ser, né? Inclusive a lei eleitoral ela mudou um pouco esse ano, talvez a gente tenha um aumento maior na representatividade. A senhora sendo eleita deputada, qual seria o seu foco principal ou os focos? Seria da segurança pública pelo fato de ser delegada e a gente ter um estado com tantos problemas na segurança, ou seria um mandato também voltado para a mulher, um mandato que debata pautas que melhoram a situação das mulheres aqui em Pernambuco? Deixa eu aproveitar e já complementar essa pergunta de Mário, delegada, porque muito se fala, a gente recebeu outras mulheres aqui, que o fato das mulheres estarem nesse cardápio de opções, né, dos candidatos, e quando elas chegam lá, isso já é legal, ok, porque antes nem isso existia. Mas depois que se chega lá, tem um desafio que me parece ser ainda maior, que é realmente o da representatividade. Então, tudo isso precisa ser olhado, onde essas mulheres estão,
o que é que elas acreditam, né, essas mulheres na política, porque às vezes você está num contexto e até pensa em pautas, mas quem está ali, ou no seu partido, né, ou na sua base de aliados, termina meio que obstruindo mesmo essas pautas, né? A palavra é essa. Então, o chegar lá já é muito legal, porque isso a gente nem conseguia, mas ao estar lá o desafio ainda é maior para que essas pautas virem realidade. Na verdade, Mário Flávio e Renata, a participação política da mulher, ela tem aumentado, né? A gente tem visto, a cada legislatura tem aumentado, mas a quantidade de representantes femininas de políticas mulheres ainda é muito pequena, né? E a gente vem realmente com essa proposta de furar a bolha, e cada nova mulher que se elege, ela tem um papel de representatividade muito importante, porque não é só o fato, como você disse, de ser mulher e estar ali, né? É o fato de ser mulher e abrir caminho para outras mulheres. E eu acho que essa é a missão primordial da gente que está entrando na política, é pavimentar o caminho para que outras mulheres possam entrar, né? Eu vou trazer um dado para vocês aqui, eu acho que todos acompanharam. Pernambuco hoje se destaca nacionalmente pelo desemprego, né? Nós estamos aí no topo do ranking de desemprego no Brasil, Bahia e Pernambuco. Pernambuco está em segundo lugar, são 17% de desempregados. E o que é mais triste nessa estatística para a gente, além do desemprego elevado, é que, dentre homens e mulheres, 50% a mais de mulheres está desempregada do que homens, né? Então, o desemprego em relação às mulheres é maior, não é só na política, né? As mulheres têm tido essa luta, essa batalha para poder ingressar no mercado de trabalho, e isso, Renata, está relacionado com vários outros fatores da vida da mulher, né? Por exemplo, a própria violência doméstica. Por que muitas mulheres continuam convivendo com o agressor? Porque não tem trabalho, porque não tem fonte de renda, e porque dependem economicamente do marido. E aí acabam se submetendo a uma convivência numa relação violenta, inclusive muitas vezes com o filho, né? E eu, como delegado, o que eu mais ouço em delegacia é: doutor, e se eu sair da casa, eu vou para onde com os meus filhos? E aí a gente precisa ter um trabalho, uma atuação política de fomentar políticas públicas para inserir as mulheres no mercado de trabalho. A gente precisa fomentar a qualificação feminina, né, o acesso às mulheres à qualificação profissional e a inserção de mulheres no mercado de trabalho. Aí sim, a gente vai ter uma população feminina independente, pagadora de suas contas. Obviamente, isso não é uma crítica à mulher que faz a opção por não trabalhar, é extremamente louvável. Mas vive, né, num ambiente saudável, né? Exato. A minha mãe, por exemplo, foi do lar, né, dona de casa a vida inteira, e eu posso lhe afirmar que ela trabalhava muito mais do que meu pai, que trabalhava fora, né? Cuidar de uma casa, cuidar das crianças é realmente um trabalho hercúleo, né, de 24 horas por dia, mas a gente precisa ter políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e para a independência da mulher. E o trabalho, o emprego é um desses caminhos, na verdade é o principal caminho. Você dá à mulher uma fonte de renda, você dá a ela independência, né? Inclusive essa independência muitas vezes de uma relação abusiva. E cabe às mulheres eleitas batalharem por isso. E tem várias formas das deputadas fomentarem isso, através de projetos de lei, destinando emendas parlamentares voltadas para a educação, qualificação. O próprio Estado pode fomentar isso através de isenções fiscais para empresas, e essas empresas, como contrapartida, empregarem mais mulheres, né, gerarem primeiro emprego para essas mulheres. Então tem muita coisa a ser feita, é uma estrada muito longa a ser percorrida, mas a gente tem que dar os primeiros passos, né? A gente tem que honrar, né, o fato de sermos pioneiras, de estarmos entrando na política, batalhando por um espaço na política, e usar essa voz e esse espaço que a gente tem para poder abrir espaço para as mulheres poderem crescer, se tornarem independentes, terem o seu espaço, o espaço que elas escolherem ocupar na sociedade. E, Mário, quando pergunta sobre a segurança pública, eu acho que são pautas que têm tudo a ver, né? Porque quando você trabalha lá atrás, você vai ter menos trabalho no enfrentamento àquele tipo de violência. A prevenção, né? A gente sente muita falta disso aqui no nosso estado. Na verdade, a gente fala muito sobre a segurança pública de Pernambuco. A gente tem o Pacto pela Vida, que funcionou muito bem durante muitos anos. Inclusive, eu fui delegada de Jaboatão dos Guararapes no ano de 2010. A gente conseguiu a maior redução histórica de homicídios em Jaboatão. Só que o problema é que não houve uma releitura ou uma atualização ou modernização do plano de segurança do nosso estado. A gente precisa fazer essa releitura da segurança e entender que segurança não é feito só
com polícia na rua. Começa com polícia na rua, né, a necessidade de contratação periódica de profissionais, porque a cada ano policiais se aposentam e esses policiais não são repostos, né, a gente acaba tendo menos polícia na rua, mas a segurança se faz também com outras políticas públicas, coisas até simples, como melhora da iluminação pública, né, como instalação de câmeras de segurança e investimento em educação. Hoje, a gente teve, nesse ano, agora de 2022, no primeiro trimestre, um aumento de 16,5% em relação à taxa de homicídios do mesmo período em 2021. A gente já passa de 900 assassinatos esse ano. E mais de 80% dessas mortes estão ligadas ao tráfico de drogas. E quando a gente vai ver, Renata, são meninos que estão morrendo, né? São meninos que estão sendo presos, são adolescentes, são jovens, né? Eu, profissionalmente, como delegada, nunca prendi um traficante com mais de 30 anos. E a gente precisa se perguntar aonde a gente vem falhando em fazer segurança e deixar de olhar para a educação. Porque quando o poder público não abraça esse jovem e dá a ele a oportunidade de um ensino médio de qualidade, de ingressar numa faculdade e de ingressar no mercado de trabalho, o tráfico vem e abraça. E o tráfico leva esse jovem embora. Leva embora de várias formas. Essas mães têm chorado filhos presos ou mortos. E o que a gente precisa fazer é segurança preventiva. E segurança preventiva se faz com educação, com investimento em educação, porque aí você previne antecipadamente, evita que a gente perca a nossa futura geração para o crime e a gente traz essa futura geração para o mercado de trabalho. Então, é olhar a segurança pública de várias outras formas. Por isso que eu digo que a segurança é uma bandeira prioritária nossa, porque eu sou da segurança pública, mas educação é o nosso ponto-chave. E a gente tem projetos, a gente tem propostas que no momento que for possível divulgar, a gente vai divulgar na área da educação. Né? Só abrindo um parênteses, eu me tornei delegada, né, aos 25 anos de idade, porque eu tive oportunidade na educação. Venho de subúrbio, venho de uma família com 5 filhos e a educação transformou a vida da gente. A gente teve a oportunidade de estudar, a gente participou de projetos comunitários no bairro que a gente morava, pré-vestibular comunitário, enfim. A gente teve a oportunidade na educação, no mercado de trabalho, para estar aqui hoje. E é essa oportunidade que a gente deseja que outros jovens tenham, né, e que escolham o caminho da retidão, o caminho do trabalho e não o caminho do crime. Muito bem. Os ouvintes começam a mandar mensagem aqui. O Rodrigo pergunta se a senhora tem alguma opinião sobre a questão da Compesa, que aqui no Agreste a gente tem um problema de água pela região que chove pouco, né? E o governo de Pernambuco alega que fez o maior investimento hídrico nos últimos anos, né? Mas todo o pessoal da oposição que vem aqui reclama. E o pré-candidato ao governo, Danilo Cabral, lançou aqui, inclusive na Rádio Cidade, o chamado Pacto pela Água. E antes de falar do Pacto pela Água e da senhora responder a pergunta do Rodrigo Melo aqui, eu queria que a senhora avaliasse o Pacto pela Vida, porque até gente que é do governo, inclusive um colega seu, delegado, que é deputado, o Eric Lessa, disse que o pacto precisa ser repactuado. Já outros oposicionistas dizem que o Pacto pela Vida não funciona mais. A senhora tem a experiência de conviver dentro do Pacto pela Vida. Então, qual é a sua avaliação desse pacto? Na verdade, Mário Flávio, como eu disse, a segurança pública precisa de uma releitura, né? A gente não pode acreditar que um pacto, né, que foi um projeto de segurança muito positivo, mas que foi firmado em 2008, 2009, que ele ainda seja operante no ano de 2022. Né? A gente não pode acreditar em políticas perpétuas ou perenes, né? Até porque a sociedade ela se desenvolve, outros problemas passam a existir, né? A sociedade ela é dinâmica e as políticas públicas têm que acompanhar esse dinamismo. Então a gente precisa realmente ou repactuar ou até mesmo lançar um novo plano de segurança. A gente tem muitas propostas e muitas ideias nesse sentido, mas principalmente a gente precisa de investimento na valorização do profissional. Né? A gente tem um exemplo muito positivo que é do Rio de Janeiro, por exemplo, que padronizou as estruturas físicas das delegacias. Isso é muito bacana porque aonde você chega no Rio de Janeiro, você olha um prédio e você sabe que ali é uma delegacia. E aqui, por exemplo, em Pernambuco, a gente sente falta disso. Né? Tem delegacias que estão em situação física muito precária, né? O ambiente de trabalho não é o adequado para os profissionais, isso desmotiva o profissional. E quando eu falo em valorizar o profissional, não é só a questão salarial. É o profissional ter um ambiente de trabalho saudável, que ele possa trabalhar sem tanta pressão psicológica, que ele possa ter um ambiente saudável, que ele possa ter instalações adequadas para tirar um plantão, que ele possa se sentir seguro na delegacia. Né? E a gente sente muita falta de melhores estruturas
aqui no nosso estado e principalmente, Mário Flávio, de polícia na rua, né? A gente vem falando sobre isso há muito tempo, a gente precisa estabelecer uma rotina, uma periodicidade de concurso público. A cada 2 anos ou a cada 3 anos, né? Passaram-se 10 anos sem fazer concurso para delegado de polícia, né? E vai havendo defasagem no quadro, os outros policiais vão se aposentando. E acontece, por exemplo, não é o caso aqui de Caruaru, mas a gente teve em outras cidades, vou dar o exemplo aqui de Itambé, que os moradores relatam que é uma viatura com 2 policiais para uma cidade inteira, né? Uma cidade com mais de 20, 30 nem mil delegado habitantes. Tem, né? Exatamente. O delegado acumula 3, 4 cidades. Exato. E o delegado que acumula 3, 4 cidades, gente, ele não recebe por essa acumulação adequadamente. Então, você tem um profissional que está trabalhando cansado, que está trabalhando além das suas forças, né? E a gente precisa, hoje, de uma polícia que funcione bem. E para isso a gente precisa de profissionais que sejam bem tratados pelo Estado, né? E principalmente a gente começar a olhar a segurança pública através de um outro viés. A gente precisa modernizar a segurança pública, a gente precisa trabalhar com o conceito de cidades inteligentes, a gente precisa começar a usar a tecnologia a favor da segurança, né? Isso foi um projeto que a gente apresentou quando foi candidato em 2020, que seria a integração do sistema de câmeras de segurança da iniciativa privada com as câmeras do próprio Estado, né? Hoje a gente tem vários prédios, né, residenciais com câmeras, prédios comerciais com câmeras. Por que não integrar essas imagens ao sistema da polícia e abranger, né, os olhos da polícia sobre a população para que se possa ter realmente uma atuação melhor? Então a gente tem muitas ideias aí que a gente vai tentar colocar na prática, mas principalmente demonstrar que segurança pública precisa ser prioridade, porque veja, num estado onde a violência aumenta a cada ano, a gente teve redução de investimento em segurança pública. Então segurança pública, em primeiro lugar, tem que se tornar prioridade para os governos do nosso país. Aí a gente vai poder realmente tratar a segurança pública com seriedade. Muito bem. E sobre a Compesa, né? Se a senhora pensa alguma coisa com relação aí, alguns pré-candidatos defendem que aconteça uma PPP, né? E o Estado não seja mais o gestor da Compesa. Qual a sua opinião sobre isso? É a pergunta do Rodrigo Melo aqui. Bom, mandar um abraço para o Rodrigo Melo, parabenizar pela pergunta, né? A Compesa, gente, ela é um calcanhar de Aquiles no estado de Pernambuco e não é de hoje, né? A gente vê vários locais onde as pessoas não têm acesso a saneamento, esgoto a céu aberto passando na frente de casa, mas a conta da Compesa chega e cobrando uma taxa de um saneamento que não existe. Então as pessoas hoje pagam muitas vezes por um serviço que não é prestado, ou é prestado de forma inadequada. E o grande problema da gente hoje, Mário Flávio, é que quando você tem um serviço que você não pode optar pelo prestador, você se torna refém desse serviço. Por exemplo, hoje, se eu tenho uma operadora de telefonia celular que eu não estou gostando do serviço, o que é que eu faço? Eu troco. Eu vou para uma outra que me oferece um plano melhor, uma condição melhor e um serviço melhor. E a Compesa, historicamente, ela presta um serviço de péssima qualidade, né? A gente mora num estado onde falta água na torneira das pessoas. Isso é medieval. A gente vê as pessoas carregando balde para tomar água, criança carregando balde com água para poder lavar a louça, para beber. E isso é inadmissível, né? E aí agora, anos depois, né, depois de 4 gestões do PSB, a gente vê um candidato do PSB falando em pacto pela água, né? Eu não vou nem externar a minha mais sincera opinião sobre isso, além de dizer que é uma proposta extremamente hipócrita, considerando os anos com falta de água na torneira das pessoas. Só sabe, Mário Flávio, quem passa, né? Eu falo isso porque eu conheço pessoas, né? A gente atende pessoas nas delegacias que comentam sobre isso, e é inadmissível um ser humano receber água em casa, gente, 2 vezes na semana, né? Você coloca essa pessoa numa condição de não ter dignidade mínima de vida, né? Então, 16 anos depois, falar em pacto pela água, né? A gente sentiu muita falta desse pacto pela água há 16 anos atrás, né? Eu fico imaginando as pessoas que não têm água na torneira, como que elas encaram ouvir uma proposta dessas a essa altura do campeonato, né? E sobre a Compesa, eu sou favorável à mudança realmente da empresa, né? A gente tem outros municípios com o novo marco do saneamento, foi aberto para a possibilidade dos municípios mudarem isso, né? A gente já tem municípios aqui em Pernambuco que não estão mais com a Compesa, né? Estão fazendo essa experiência. Eu acho que isso deveria acontecer com todo tipo de serviço que não é bem prestado. Eu acho que está no momento da Compesa perder essa hegemonia e perder cliente mesmo, perder municípios, justamente porque ela presta um serviço muito ruim. Tem mais uma pergunta aqui do Ciro, aliás, são várias perguntas. Eu vou pedir até para ver se a pré-candidata pode ser mais
concisa aí para a gente conseguir atender ele. Ele pergunta aqui o seguinte, o Ciro. Bom dia, Mário, Renata e pré-candidata, delegada. Tivemos agora no Recife, na região metropolitana, mais de 120 mortes aí com relação às chuvas. E o que aconteceu no IML, para ele, aqui é uma vergonha. O que fazer para que as pessoas tenham a dignidade mantida, mesmo após a morte, também para as famílias que estão sofrendo e não têm um atendimento digno aqui com relação... Eu estendo até essa pergunta dele para os outros IMLs, né, do Estado, do Ciro. Mandando um abraço aqui para Ciro. Ciro, a gente primeiramente manifesta nossa solidariedade, né, por todas as perdas, né, não são 120 pessoas falando numericamente. Cada uma dessas pessoas tem nome, tem pai, tem mãe, tem filhos, então foram 120 vidas que nós perdemos. O IML colapsou realmente, né, não há e não houve uma estrutura para poder atender essa demanda. A gente teve aí um desastre terrível e esse desastre, Mário Flávio, ele tem responsáveis. Né? A gente tem há anos que vem se batendo nessa questão das chuvas. A gente sabe os meses que chovem aqui em Pernambuco e ninguém faz nada. A gente não vê um plano de drenagem ser implementado, a gente não vê nenhuma gestão, né, tanto do governo quanto de algumas prefeituras implementarem ou priorizarem a questão das seguranças em áreas de barreiras, seja com muro de arrimo, seja com lona, mas que se faça alguma coisa com a limpeza dos canais. A gente não vê ninguém fazer nada. E aí todo ano é a mesma história. A gente espera, né, o poder público espera um desastre desses acontecer para tomar uma providência e a gente espera que agora realmente possa ser tomada uma providência concreta. A gente precisa de soluções imediatas. Existem várias soluções em outras cidades brasileiras, em outras cidades pelo mundo também relacionadas a essas questões climáticas e de chuva, e é buscar realmente solução, conversar com o especialista, trazer projetos para cá para resolver isso. A gente não pode admitir que continue sem solução por mais 4 anos. Antes da gente ir para o intervalo, tem uma pergunta aqui do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Santa Cruz Caparibe, o Bruno Bezerra, que é empresário. Delegada Patrícia, os números da violência, e ele é coordenador do projeto ambiental Bichos da Caatinga também. Ela disse que a senhora conhece ele. Delegada, os números da violência contra a mulher em Santa Cruz Caparibe são assustadores. No entanto, Santa Cruz não tem uma delegacia da mulher, mesmo tendo bem mais ocorrências do que Surubim e Goiânia, que tem delegacia das mulheres, por exemplo. Não que Surubim e Goiânia não mereçam, o problema não é porque lá tem, mas sim porque Santa Cruz Caparibe não tem e os números de violência contra a mulher são bem maiores. O que fazer, né? O que a senhora pensa sobre isso? Bruno, um abraço. Ele tem um projeto lindo lá com Bichos da Caatinga. Eu conheci o projeto quando eu estive lá em Santa Cruz do Capibaribe. Bruno, isso é um problema muito sério. A gente só tem 5 delegacias da mulher no nosso estado atualmente, né? São pouquíssimas delegacias e essas delegacias, gente, elas têm um atendimento especializado e diferenciado, né? Um atendimento voltado para o acolhimento dessa mulher. Obviamente, onde não tem delegacia da mulher, as mulheres podem e devem procurar a delegacia do município, a delegacia do bairro. Mas a gente já vem falando... O atendimento é diferente também, né? É diferente. Né? Até porque na delegacia da mulher existem cursos específicos, né? O treinamento, por exemplo, é outro. Hoje não, mas eu já presenciei uma cena em que a pessoa que estava atendendo, eu não sei qual era a função, perguntou à mulher com que roupa você estava, não sei o quê, né? Como se a mulher fosse culpada. Ainda tem esse tipo de coisa, né? Eu não sei se tem mais, né? Pelo menos na época que eu vi, ainda teve essa pergunta. Mário Flávio, isso ainda existe, né? Isso é um problema cultural, que é a culpabilização da vítima, né? O fato da mulher estar com qualquer tipo de vestimenta não dá ao direito de um agressor abusar da mulher, faltar com respeito a essa mulher, né? A gente não pode culpar a vítima. Mas o grande problema hoje, como você bem disse, é a questão do acolhimento. Uma mulher, gente, quando ela chega na delegacia para denunciar uma violência doméstica, ela já está numa situação de constrangimento muito grande. Não é só o medo, né? É o constrangimento. Imagina você ter que sentar na frente de pessoas estranhas que você nunca viu na vida e ter que contar que o pai dos seus filhos agrediu você. Ter que contar que o seu namorado lhe xingou ou lhe ameaçou. Isso é constrangedor. E nas delegacias das mulheres existe um treinamento específico para as equipes justamente visando esse acolhimento. A mulher, ela tem que ser acolhida, ela tem que se sentir à vontade, ela tem que se sentir amparada para que ela possa realmente contar o que está acontecendo e ser ajudada da melhor forma. E a gente hoje fala sobre a ampliação e a criação de novas delegacias da mulher, né? O feminicídio vem aumentando, não é só em Pernambuco, é no Brasil. Infelizmente, hoje a gente ainda acompanha, né, em pleno século XXI, cenários de barbárie.
onde homens estão assassinando, tirando a vida das mães de seus filhos. E a gente precisa realmente trabalhar essa questão da violência contra a mulher e as delegacias da mulher em cada município. Isso é um avanço muito grande. E Santa Cruz do Capibaribe, gente, é um município gigantesco. Há necessidade que realmente tenha uma unidade especializada para que as mulheres possam, inclusive, perceber o quanto o Estado prioriza a segurança da mulher, né? E é isso que a gente sente muita falta, né? Segurança pública precisa ser prioridade. Isso porque ninguém está comentando também, Mário Flávio, dos órfãos da violência doméstica. Essas mulheres morrem, gente, e deixam filhos, isso é muito sério. Muito bem, a gente tem mais perguntas, mas a gente vai deixar para o próximo bloco. Mas antes aqui, quem manda um abraço para a delegada professor João Antônio, o Wellington Gouveia, o tio Peter, também o delegado Francisco Sotomayor, aqui de Caruaru. Manda um abraço para a Patrícia, gente boa demais, está acompanhando também a entrevista. Gente, abraço para todos vocês, obrigada. Meu amigo Francisco, eu não vejo ele há muito tempo, vem fazendo excelente trabalho por aqui. Por isso que é bom a gente vir aqui, Mário Flávio, tanta gente que gosta da gente. Muita mensagem. Né? É uma alegria muito grande sempre. Vamos por intervalo, daqui a pouco a gente segue a entrevista com a delegada Patrícia Domingos, que é pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB. Manhã Cidade.